Bom dia a todos. Eu sou o professor e administrador Carlos Roberto Araújo e sou coordenador da Comissão de Finanças do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Esse seminário está sendo feito em coparceria com a Comissão de Gestão Pública, aqui representada pelo nosso conselheiro Marco Aurélio, que ao final vai dirigir também umas palavras aos senhores. Primeiramente, eu quero agradecer aos presentes, alunos e alguns professores, alunos e também ao público que está nos assistindo via televisão, via rádio e via Facebook. Daqui a pouco nós vamos saber o número de pessoas, que vocês podem ter certeza que é um número bastante significativo. O tema é um tema bastante interessante, porque se fala muito em empreendedorismo, mas todo mundo acha que empreender é só montar o próprio negócio. É por isso que, às vezes, os negócios não dão certo. A gente tem que se preparar também para empreender, como tudo na vida, né? O empreendedorismo tem origem nos séculos XVIII e XIX, com o liberalismo econômico. As ideias dos pensadores da época eram voltadas para a liberdade econômica e para as forças livres de mercado e de concorrência. Com isso, a figura do empreendedor se tornou sinônimo de desenvolvimento econômico e de inovação. O que significa, então, empreender? O empreendedor é a pessoa que consegue enxergar oportunidades no mercado, usar a criatividade para inovar e criar novos caminhos, além de ser capaz de transformar uma ideia em algum negócio real e concreto, promovendo assim mudanças econômicas, sociais e até mesmo culturais. Atualmente, o conceito de empreendedor está muito mais voltado para quem efetivamente monta e cuida de um determinado negócio, perdendo-se a característica inicial da origem do empreendedorismo, que era voltada para inovação. Ter um negócio próprio não torna alguém inovador, mas ser efetivamente um empreendedor, no sentido mais original da palavra, inclui o aspecto da inovação. O Brasil, por exemplo, é considerado um dos países mais empreendedores do mundo. No entanto, ao analisarmos o perfil dos donos de negócios brasileiros, iremos encontrar muito mais empreendedores por necessidade do que por oportunidade e vocação. Atenção para a palavra vocação. Isso significa que boa parte dos novos negócios no Brasil surge mais por questões relacionadas ao desemprego e à falta de colocação no mercado, obrigando muitas pessoas a buscarem uma renda alternativa do que realmente pela decisão de seguirem uma carreira empreendedora por perfil ou motivação pessoal. A formação desses dois tipos de empreendedores também é diferente. No primeiro caso, a necessidade de mudança acontece sem necessariamente haver preparação. É o empreendedor o quê? Improvisado. No segundo caso, a pessoa busca o planejamento e a estruturação tanto do negócio quanto do desenvolvimento das habilidades necessárias para se tornar um bom empreendedor. Qual a relação, então, entre inovação e empreendedorismo? A inovação é uma característica associada ao empreendedor em sua essência e aquele que, de fato, busca se desenvolver como empreendedor. Na sociedade atual, poderíamos até dizer que o empreendedor sem a inovação é difícil que ele sobreviva, devido às mudanças econômicas e sociais no momento. Inovar significa não só buscar novas ideias de negócios, mas também identificar nos negócios já existentes as oportunidades de crescimento, sejam elas voltadas para a criação de novos produtos e serviços, seja com a mudança de processos e até mesmo com mudanças inovadoras na gestão dos negócios e de seus modelos. Concluindo, inovação e empreendedorismo estão intimamente ligados e fazem parte das características de sucesso dos negócios atuais.
O sucesso ou fracasso de um determinado negócio pode ser definido a partir da capacidade de inovação do empreendedor e também da sua capacidade de se adaptar às mudanças. É sobre o tema que nós selecionamos 3 professores, administradores, participantes envolvidos com essa temática. O objetivo desse seminário é gerar nos administradores provocação, reflexão e conscientização sobre as mudanças na sociedade e a necessidade de um novo modo de pensar em um mundo em constante transformação. Nós vamos ter a palestra da professora e administradora Fabiana Câmara. Fabiana é graduada em administração, mestrado em administração, e agora está fazendo comigo um doutorado na Universidade de Rennes, em administração de empresa, um DBA, Doctorate in Business Administration. E a Fabiana vai falar sobre o surgimento dos fintechs, que é uma coisa que quem não ouviu falar pode se ligar que é fundamental, como modelos de negócios altamente disruptivos, escaláveis, descomplicados e a necessidade de uma organização que seja exponencial, aplicando trabalho sob demanda, co-criação com stakeholders, inteligência artificial, big data, blockchain, entre outras características. Vamos ter a seguir a palestra do administrador Gilvan, que é um orgulho para nós. Gilvan Costa é graduado, fez a sua graduação tecnológica em finanças, e é exatamente o que a gente quer. É o representante da graduação tecnológica, é o representante do novo, do empreendedor. Vocês vão ver que o Gilvan tem um programa sobre mercado financeiro na Rádio Roquete Pinto, Então, vocês vão ver como é que a pessoa muda radicalmente a vida, sai de uma posição mais confortável, e vocês vão verificar como é que a palestra dele visa apresentar as segmentações de público no mercado financeiro e as oportunidades de empreendedorismo para melhorar a distribuição de renda. Ele vai falar da importância da certificação para fazer carreira em grandes instituições financeiras. Mas também eu acho que o mais interessante, ele vai falar, é como o empreendedor utiliza o mercado financeiro para financiar suas ideias. E como um jovem egresso, recentemente das instituições de ensino superior, coloca essas ideias e teorias em prática. E, finalmente, nós vamos ter a palestra do professor Samuel Barros. O professor Samuel Barros é graduado e mestre em administração, também nosso colega doutorando da Universidade de Rennes, na França, professor do IBMEC na área de finanças. E a professora Fabiana é a professora da Fundação Getúlio Vargas em negociação e inovação. Então, feita essa apresentação, vamos deixar que a nossa primeira palestrante suba aqui ao palco para conversar um pouquinho com vocês, que é a professora Fabiana, e vamos fazer o seguinte, fiquem bem à vontade, anotem, vamos fazer disso aqui uma coisa bem informal, vamos fazer um grupo que a gente quer trocar, vamos trocar, ao invés de palestrante, aluno, vamos trocar, que é isso que é importante. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu vou começar a palestra de hoje falando sobre inovação e, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre fintechs. Então, sintam-se à vontade para me perguntar se tiverem alguma dúvida em relação ao conceito, porque tem muita novidade mesmo, muita informação que, às vezes, vocês desconhecem. Fiquem super à vontade para me perguntar. Bom, vamos começar. O professor Carlos Roberto iniciou falando um pouquinho sobre inovação, mas eu queria estimular vocês a pensarem o que, de fato, é inovar. Qual a diferença? Alguém aqui pode me dizer qual é a diferença entre inovação e invenção, por exemplo? Qual é a grande diferença? Invenção é mais no campo das ideias. Você tem uma ideia, só que você
a inovação é meramente prática. Você consegue tirar do papel e criar uma coisa que seja ou incremental ou disruptiva. Então, a inovação, ela tem uma grande característica que é juntar colocar essa ideia em prática e gerar um resultado de fato, né? Quando se fala em inovação, a gente fala de uma ideia, uma criatividade colocada em prática e que gerou de fato algum resultado daquela invenção, né? Você pode criar alguma coisa, mas ela não se validar e não ir para o mercado, então ela não se torna de fato uma inovação. Ela se torna uma invenção que fica ali parada no papel. Mas a inovação ela tem essa característica, por isso que ela está muito relacionada à parte do empreendedorismo. Por quê? Porque ela tem esse aspecto de trazer um resultado para o negócio, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de algumas informações da nossa realidade hoje, no cenário atual no mundo, né? Hoje nós temos 4 bilhões de conectados na internet. Gente, isso gera uma democratização do acesso que a gente consegue enxergar startups, por exemplo, prestando serviço em Israel, nos Estados Unidos, e a gente consumindo esse tipo de serviço aqui no Brasil. Então, a gente hoje é global, né? Não tem como a gente fugir disso. Isso, de certa forma, gera uma grande competitividade. Para vocês terem uma ideia, o rádio levou 100 anos para ter 30 milhões de ouvintes. Hoje nós temos 4 bilhões de acessos à internet, né? Hoje nós temos 185 unicórnios no mundo. Você sabe o que são unicórnios, empresas unicórnios? Alguém sabe? Empresas unicórnios são empresas que possuem um valuation de $1 bilhão. Né? A Nike levou 20 anos, mais de 20 anos, para valer $1 bilhão. Né? Hoje, a gente tem startups, tem 3 startups que em menos de 250 dias chegaram a valer $1 bilhão. Em menos de 250 dias. Isso é uma bolha? Pode ser, mas isso é um assunto para um outro seminário. Mas é uma característica da nossa realidade hoje. E aí eu pergunto para vocês, legal, então inovação é algo que você transforma uma ideia em ação, resultado, e inovação disruptiva, essa palavra que está na moda, né? Disrupção. Quem pode me dizer o que é uma inovação disruptiva? O que é disrupção tecnológica? Arrisca? Vamos lá. Pode falar. A inovação disruptiva é que ela muda totalmente o comportamento do status quo. Então, isso. Bom dia. Bom dia. Inovação disruptiva é que muda totalmente o status quo. Ela vem para quebrar paradigmas. Exatamente. Mudar o comportamento, enfim. Isso é uma das características que validam isso. Agora, tem uma outra característica interessante da disrupção, né? Ela quebra esse paradigma de uma maneira exponencial. Ela tem uma velocidade que não é linear, como a gente costuma conhecer das empresas, por exemplo, tradicionais. Então, ela trabalha numa velocidade exponencial. Uma outra característica interessante da disrupção é que ela trabalha com uma inovação transversal. O que significa isso? Em algum momento, aquela empresa que foi criada, ela vai afetar áreas que anteriormente ela não conseguiria afetar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que vocês devem conhecer na sua grande maioria, mas é interessante observar que a inovação disruptiva ela tem essa característica de quebrar paradigmas, né? A gente vê uma coisa que é tradicional, vê o Uber, né, que mudou totalmente. Hoje a gente não consegue pensar, ficar sem Uber, é uma coisa complicada. Mas quebra esse paradigma, a velocidade é exponencial, por isso que hoje tem esse conceito de organizações exponenciais, né? Ela entra com essa inovação transversal, afetando mercados que não competem a ele, atravessam mercados. E tem uma outra característica que eu diria também, que imaginem só, eles utilizam de uma infraestrutura já existente, né? Vamos falar do Uber. Usa a tecnologia, o software está usando a internet, está aí. 4 bilhões de acessos, então ele já se utiliza de uma base, de uma infraestrutura já montada. Então, eles se apoiam nisso. Então, alguns casos aqui, a gente tem o Uber, que hoje é uma empresa, é um software, uma empresa de software, que afeta o quê? O mercado de transporte, né? Afetou o movimento dos taxistas e tudo mais. A gente tem o Airbnb, que
hoje é o grande problema para a indústria hoteleira. É uma empresa de software que afeta a indústria hoteleira. Netflix e Wikipedia, vocês conhecem, né? Que também se utilizam desse princípio. Então, a gente tem alguns inimigos ocultos aí, né? Hoje, o WhatsApp e o Skype, por exemplo, eles incomodaram e mudaram a forma como as operadoras de telefonia estão trabalhando, né? Por quê? Hoje você liga pelo WhatsApp. Você, às vezes, não liga mais pelo teu próprio celular. Você está ligando pelo FaceTime, você está ligando... Falar em FaceTime, vocês sabem que hoje, esse ano de 2017, fazem 10 anos que foi criado o iPhone. E foi em 2007, o primeiro iPhone. E o iPhone, a verdadeira disrupção para começar todo esse processo veio com... Não só com os smartphones, porque na época tinha um Nokia, não sei se vocês lembram, mas veio com essa mudança da entrada do iPhone, porque com a tecnologia mobile é que se permitiu essa evolução, esse crescimento exponencial. Mas é só uma observaçãozinha aí. Então, hoje você vê Bratel brigando com a Skype, o Vivo, o WhatsApp. Gente, pela primeira vez, a Globo brigando com o YouTube, porque pela primeira vez se passou o tempo de internet, assistido o tempo de internet para o tempo de televisão. Então, hoje as pessoas assistem mais programas na internet do que se assiste na televisão. Então, hoje a Globo está precisando se remodelar para poder ajustar esse novo cenário. Já está se falando do Google criar programas e tudo mais, fazer consolidação de canais. Então, isso é uma realidade. Netflix e TV a cabo. Netflix, você vai lá, você paga R$ 39, né? R$ 39 por mês, você assiste aquela imensa quantidade de filmes. A net você tem que pagar no Now, é caro. O cara tem que, às vezes, trocar o teu aparelhinho, tem que vir para trocar aparelhos. Aqui você assiste no teu celular, assiste no iPad. Então, é uma mudança realmente de vida, né? De vida mesmo. Mas vamos lá. Falando nisso, a gente tem aqui... vocês já ouviram falar dessa mudança da indústria 4.0, né? Revolução Industrial 4.0. Então, eu vou falar rapidinho sobre essa mudança. A gente começou lá atrás, na 1.0, com a máquina a vapor, depois a gente passou para a produção em massa. Na 3.0, lá para 1970, a gente começou a falar de automação, de computação. E agora, nessa indústria 4.0, que a gente vem falando da tecnologia disruptiva, a gente fala de internet das coisas, a gente fala de big data, a gente fala de inteligência artificial, impressão 3D, alguns aplicativos que realmente romperam com os padrões que já existiam. Então, a gente falou de Uber, a gente falou desses mais famosos. A Otto é uma... Vocês já ouviram falar da Otto? A Otto é a empresa de caminhões autônomos da Uber, que hoje já fizeram até um projeto com a Budweiser, já conseguiram entregar 50 mil Budweiser nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, sem motorista. Então, é o Uber... Oi? Tá, obrigada. Sem motorista. Então, já é uma tendência essa questão de carros autônomos, e o Uber já está vendo isso, o Google já está trabalhando em cima disso também, mas já existem caminhões autônomos, não são nem carros, caminhões para fazer transporte. Uber Eats, que chegou no Brasil agora, mas é o iFood da Uber. O Truckpad nada mais é do que o Uber de caminhões. Se você quer fazer transporte de material, você seleciona lá o teu motorista via celular. Então, hoje, você tem uma gama de possibilidades. E nessa indústria 4.0, a gente pode verificar a ruptura de muitas indústrias de que já conhecemos hoje, que vão surgir provavelmente novas soluções em cima disso, né? Então, como eu falei, impressão 3D, Big Data, Internet das Coisas. Internet das Coisas, todo mundo sabe o que é? Internet das Coisas é quando você tem um determinado iWatch, por exemplo, você tem internet dentro de um celular e você consegue comunicar através de uma coisa, né, de um produto específico. A geladeira, às vezes, tem um chip que ela pode fazer uma conexão via Wi-Fi também, e você faz comunicação com produtos, né? Inteligência artificial, interessante de impressão 3D, para vocês terem uma ideia, já existe na China
carros sendo impressos em impressora 3D, prédios inteiros sendo construídos com impressora 3D. Então, já tem uma evolução muito grande em cima desse tipo de tecnologia. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Olha só, carro impresso em 3D, transforma a indústria automobilística, uma matéria de 2016. Esse aspirador de pó automático ficou super famoso, muita gente aqui no Brasil começou a verificar, a comprar, tal, que ele limpa mesmo sozinho, você programa ele faz a limpeza da sua casa, ele sobe escada, é bem interessante. Aqui o caso que eu falei dos caminhões autônomos. Uber Self-Driving Truck, aqui, ó, entregando as 50 mil cervejas, saiu essa reportagem, isso foi em outubro do ano passado. E vamos transformar, né, a humanidade como a gente conhece. Olha só, os Estados Unidos vem investindo pesadamente na pesquisa de leitura da mente. Então, hoje já é possível você conseguir retirar pensamentos da cabeça de um humano. Através de a pessoa assistir um filme, a pesquisa levantou esse aspecto. Se assistir um filme, eles botaram uns eletrodos e conseguiram tirar imagens do filme através da cabeça de um ser humano. Cientistas descobriram como fazer o upload de conhecimento do cérebro. Hoje já é possível fazer isso, eles já estão usando esse tipo de tecnologia nas Forças Armadas. Então, isso é uma coisa que os Estados Unidos vem investindo muito pesado. Leitura da mente, tá vendo? Bota a indústria para frente. E, bom, novas empresas irão surgir a partir dessas mudanças, né? Olha só. Google quer se tornar a terceira parte do seu cérebro. E já existem um número impressionante de pessoas que estão dispostas a abrir o cérebro para implantar chip. Isso já é realidade, né? É uma coisa que parece meio maluca, mas para os próximos anos é o que se vem falando por aí, né? Não vai demorar muito para isso acontecer, não. Agora eu vou falar um pouquinho, entrando na realidade. Dei um overview para vocês sobre disrupção tecnológica, Revolução 4.0. E aí eu vou entrar um pouquinho na realidade do nosso Brasil e como que o Brasil hoje vem sendo um mercado super atrativo para disrupção, principalmente na área financeira. Tá? Bom, nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, onde 15% é rural e 40% desbancarizado, né? Então, isso abre portas para muitas fintechs. Fintechs são junção de duas palavras, financial technology, são startups que estão relacionadas à área financeira. Eu vou mostrar alguns tipos de fintechs que existem hoje no Brasil e no mundo. Existe uma alta concentração no setor bancário, hoje 80% estão na mão de 5 bancos. Né? Isso dá isso gera um monopólio e colocar as taxas de juros altíssimas, então o consumidor fica sempre buscando por alternativas de taxas de créditos mais baixas. Então, isso realmente é mais um atrativo para as fintechs acontecerem. A questão do microcrédito, que é uma questão super difícil, onde 50% das pequenas e médias empresas possuem problema com crédito no Brasil. Né? Então, isso é uma realidade. É mais uma questão para ver. Hoje, o maior ecossistema, o ecossistema mais desenvolvido no Brasil é de fintechs. Né? O maior mercado de mobile, de payments da América Latina, é aqui, com 1,3 contas ativas por pessoas. Então, nós temos quase 2 celulares, né? Vamos dizer assim. A gente tem, em média, 1,3 contas ativas. O Goldman Sachs fala o seguinte, olha só, agora é o momento das fintechs no Brasil. E olha só, a Febraban, de 2017, uma pesquisa recente, mostrou o seguinte, nós temos 9 bilhões e meio de usuários de mobile, 57% das transações bancárias são feitas pela internet e 80% já são feitas pelos smartphones. Isso mostra um aumento significativo da confiança do brasileiro, né, no uso do Bankline, da internet. E cresceu 140% as transações financeiras feitas pelo celular. Então,
Isso é um mercado realmente muito atrativo para o desenvolvimento de startups na área de finanças, na área de financeiras, de uma forma geral. Então, o ecossistema das fintechs, hoje, olha, para vocês terem uma ideia, o Fintech Lab falou o seguinte, olha, em 2015, a gente tinha 54 startups na área financeira. Sabe quanto a gente tem hoje? 244 startups no ecossistema de fintech. E para vocês verem aqui o seguinte, 32% dessas fintechs estão na área de pagamentos, né? 18% são na parte de gestão financeira, 13% empréstimos, 8% investimentos, e as demais entram na parte de seguro, criptografia, câmbio, multisserviços, mas o forte mesmo hoje é pagamentos e gestão financeira. A gente viu aí que o Guia Bolsa e o Nubank, pelo reporte da KPMG, foram consideradas uma das mais disruptivas fintechs do mundo, que são brasileiras. Bom, hoje nós temos, até 2016, nós tínhamos R$1 bilhão investidos em fintechs, onde estão a grande maioria em São Paulo, 11% no Rio e 6% em BH. Bom, aqui eu trouxe 3 bancos que nasceram digitais, né? São 3, assim, BTG hoje tem uma perna 100%, mas ele não nasceu teoricamente 100% digital, mas o banco original, o banco intermédio e o Neon, eles nasceram 100% digitais. E, atualmente, segundo a Febraban, eles têm 1 milhão de contas digitais e a previsão para até o final desse ano é que se existam 3 milhões de contas digitais. Não dá para falar de fintech sem falar de blockchain, né? Eu vou ser bem rápida nesse conceito, porque é uma tecnologia um pouco complicada da gente explorar num seminário, mas, enfim, a blockchain é uma plataforma que ela surgiu quando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe bem se esse é o real nome dele, num fórum em 2009, ele apresentou um trabalho sobre Bitcoin, que é uma criptomoeda, que apresentou a possibilidade de você fazer a transferência, que eles chamam de peer-to-peer, quer dizer, de pessoa para pessoa, de uma maneira super confiável, onde aquele processo de transferência é validado por uma rede de computadores, por isso que chama blockchain, que é uma cadeia em blocos, em que consegue validar essa informação de uma maneira fiel. Então, consiste onde vários computadores conectados, o blockchain, a plataforma, né? O Bitcoin ele veio para mostrar a tecnologia que vem por trás, que é o blockchain. Consiste em vários computadores conectados capazes de gerar, movimentar e armazenar informações de uma maneira descentralizada, onde qualquer ação entre esses 2 usuários precisa ser verificada por outros usuários da rede antes de ter alguma validade. Então, ela é transparente, ela é fiel, você consegue validar todo o processo de transferência, por isso que é uma cadeia, você consegue enxergar por onde transacionou. E hoje já se vem falando que não só se transfere moeda, dinheiro. Então, a gente está falando dos smart contracts, que são os contratos inteligentes, que todo e qualquer registro que pode ser feito de uma maneira pública, a gente pode usar a tecnologia de blockchain, né? E as fintechs vêm aproveitando disso tudo para criar novos produtos, novos serviços em sua grande maioria, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui de fintechs que estão mexendo com o mercado. Vocês já ouviram falar dessa fintech? Na verdade, essa fintech ela tem uma plataforma interessantíssima de análise de crédito, onde em 5 minutos eles avaliam o teu crédito e em 24 horas o dinheiro está na tua conta. Eles são muito rápidos, estão crescendo muito, já tiveram aporte de investidores, de venture capitals. É uma startup brasileira, uma fintech brasileira que vem crescendo muito. Biva é uma outra startup em que empréstimos de pessoas físicas podem ser feitos para empresas. Então, é interessante, eles analisam quem quer emprestar dinheiro para empresas que estão precisando, ou de que precisam, essas empresas que têm dificuldade de achar crédito no mercado, nos bancos tradicionais, muitas vezes conseguem por aqui. O Creditas, desculpa, que é a antiga Bank Fácil, ela utiliza isso aqui também. Nesse evento que teve recentemente, do FinTouch, aí,
ontem em São Paulo, eles falaram muito sobre esse aspecto. O que eles fazem? Eles emprestam dinheiro, você deixando seu carro ou casa em garantia, com taxas extremamente interessantes. Então, é outra fintech que vem crescendo muito. Nubank, né? Acho que a maioria de vocês já devem conhecer, que é uma startup que trabalha com cartão digital. Isso já é lá fora. Lending Club, você pode emprestar dinheiro de pessoa para pessoa sem qualquer intermediação financeira. Aqui usa a tecnologia blockchain. Então, eu consigo emprestar dinheiro para qualquer um de vocês sem ter algum intermediário financeiro no caminho, um banco ou algo do tipo. E o Kiva é uma outra fintech interessante, onde vocês podem emprestar dinheiro a uma taxa de juros que, para quem está emprestando e quer investir em alguma coisa, é mais interessante que qualquer fundo de renda fixa, por exemplo, né, a juros de 2,5% ao mês. E você, ao mesmo tempo, faz um trabalho social ajudando projetos espalhados no mundo inteiro, principalmente em países carentes, como África, Índia, Brasil. Eu dei uma pesquisada, tinha uns 5, 6 projetos aqui no Brasil. Eles estão em parceria com uma ONG aqui e começou a levantar projetos pelo Kiva. Mas é uma coisa interessante, você consegue aplicar teu dinheiro e ajudar ao mesmo tempo projetos sociais. Bom, e aí, né? A gente viu todos esses exemplos de fintechs, e como é que a gente inova na prática, né? De falar de empreendedorismo, como é que a gente inova na prática? Importante, eu gosto muito dessa frase, que assim, entre o mapa e o terreno, a gente tem que ficar com o terreno. O que significa isso? Você está andando e você está com o mapa na mão e você olha e fala assim, cara, aqui no mapa tem um rio, né? Mas eu estou olhando para o chão, não tem rio nenhum. Então, o que eu faço? Vamos embora, né? Vamos andar, não vou seguir o mapa. Porque quando você faz um planejamento, você tem que remodelar esse planejamento o tempo inteiro para você fazer a coisa acontecer, né? Então, todo mundo tem um plano até sentir o primeiro soco na boca, já dizia Mike Tyson. Porque a gente, para inovar, a gente tem que estar disposto a arriscar, né? Inovar é arriscar. Hoje em dia, com essa velocidade das informações, se você não arrisca, vai ser muito difícil você conseguir acompanhar esse processo. E aí, né, é importante o quê? Principalmente falando de startups, a gente tem que sempre validar aquela ideia, né? A partir do momento em que você teve uma ideia, e para ela se transformar, como eu falei, numa inovação, ela tem que ter algum resultado financeiro com aquilo. Então, você tem que validar, a gente chama de MVP, sempre criar o seu MVP, seu mínimo produto viável, né? Então, você tem que testar esse produto no mercado e evitar, né, que você perca dinheiro lá na frente, mitigar o risco que você vai ter desse processo de inovação. Então, testa com seu mínimo investimento possível, validou a ideia, legal, então eu tenho cliente, é possível, né? Testa, pega feedback, reajusta o modelo, né? Volta lá atrás, olha, entre mapa e terreno, fica com o terreno, sente o que está acontecendo, né? Na prática, analisa os dados e melhora esse produto. Vocês já ouviram dessa expressão do crowdsourcing? Crowdsourcing seu produto. Crowdsourcing é uma terceirização coletiva. Você vai lá e pede para várias pessoas de diferentes conhecimentos te ajudarem a desenvolver aquela ideia, né? Não é crowdfunding, que é diferente, né? Que é financiamento coletivo. Isso é crowdsourcing. É como que você pode botar diferentes cabeças pensando no teu projeto. Então, o crowdsourcing é importante para ajudar você a melhorar aquele teu produto, teu MVP. Porque aí, quando você dá aquela lapidada, aí sim você pode fazer um lançamento oficial dele. E aí, eu digo o seguinte, pessoal, pensem sempre no futuro. Vocês, a maioria daqui, são da geração millennial, né? É uma geração que realmente é conectada, é uma geração que pensa naquilo que gosta de fazer. Então, é importante o seguinte, olhem para frente,
né? Arrisquem, mitiguem esse risco e pensem no futuro. Eu vou terminar com uma frase do Peter Drucker dizendo o seguinte: em tempos de turbulência, o maior perigo é agir com a lógica de ontem. Então, pessoal, como o caminho se faz caminhando, vamos para frente e sempre pensando no futuro. Tá bom, gente? Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Bem, gostei muito da palestra, parabéns. Obrigada. Acho que esse o conceito de inovação que você apresenta é muito legal para a gente, principalmente agora na era da Revolução Industrial, você criar novos serviços, novos produtos. Mas eu queria saber, com relação a você poder inovar dentro de um mercado onde você está dentro de um momentum, né? Você aproveita o momentum dentro daquele país, dentro daquela economia. Sim. E geralmente a oportunidade ela vem no meio da crise, algo que a gente vem passando desde 2015, onde você já tenha uma estrutura por trás pronta e você possa utilizar dessa estrutura, como, por exemplo, dentro do marketing de relacionamento, onde você já tem uma empresa, onde você já tem um produto, onde ele já está pré-aprovado, onde você não precisa colocar ele no mercado, e você poder utilizar disso para você começar o teu novo modo empreendedor, com baixo investimento, com baixo risco, e para pessoas que, como você disse, o perfil do empreendedor hoje, como foi bem citado no início, às vezes ele se dá muito mais pela oportunidade de começar algo novo, pela necessidade de algo que você não tenha. Isso. Né? Então, eu queria saber qual a tua opinião, assim, dentro dessa inovação, de você já utilizar algo que está pronto, que talvez seja muito mais simples para quem tem um baixo capital ou um baixo conhecimento e pode adquirir as habilidades dentro da área. Por exemplo, a gente vem passando por um momento de crise financeira, né, econômica no Brasil. E a gente viu crescer absurdamente o número de empreendedores, porque se viu nessa necessidade de abrir novos negócios, porque muita gente saiu dos empregos, pegaram aquelas rescisões e começaram a desenvolver novos negócios. E a mesma coisa com a tecnologia. Sem dúvida, eu acho que essa crise financeira permitiu. Você viu como o Brasil tem uma possibilidade de você trazer novas soluções, principalmente na parte financeira. A gente tem tudo que seria importante para poder lançar isso. Os outros professores vão falar um pouquinho mais sobre financiamento e tudo mais, como que o Brasil hoje ajuda esses empreendedores a utilizar. E existem tecnologias, você que é do marketing, né? Existem tecnologias hoje que já estão previamente prontas na plataforma, você tem SaaS, Software as a Service, e você pode aproveitar plataformas já existentes para facilitar essa criação de startups, né? Existem eventos, eu sugiro que vocês, quem tem interesse em entrar no mundo das startups, frequentem o ecossistema, né, das startups. Existem startup weekends aí que ajudam a fomentar muito esse processo de criação, de juntar diferentes profissionais, porque a inovação, ela muitas vezes acontece quando você está muito fixada no teu conhecimento técnico, às vezes, cada vez é mais difícil de você pensar fora da caixa. Então, quando você vai para um evento desse, em que você conversa com um programador, que você conversa com um cara de marketing, você conversa com um cara de negócios, e vocês se juntam para pensar numa solução e desenvolver em 2 dias, no final de semana, e sair com um produto rodando, com MVP para testar, isso fomenta a inovação. Então, eu acho que a gente tem hoje no Brasil algumas iniciativas que já estamos um pouco atrasadas ainda, mas existem já iniciativas para a gente já facilitar esse processo. Vou contra-argumentar o que você está falando. Sim. Eu acho que, às vezes, dentro da cabeça do brasileiro, o que tem que ser proposto e explicado é que não necessita realmente você entrar no sistema de franquias tradicional, onde você vai precisar ir de, no mínimo, uns 80 mil para você comprar o direito de você ter alguma marca, mesmo que a marca seja pequena, e, no mínimo, uns 200 mil para você iniciar aquela marca de fato e começar a abrir o teu negócio. Claro que as startups elas são numa avaliação um pouco de um investimento um pouco mais baixo, mas dentro do marketing de relacionamento, que é um marketing diferente, é onde você já entra na automatização, como você está falando do mercado, de você poder levar um produto para a mão de um consumidor final sem você passar por um mercado de distribuição, onde você vai ter que passar por várias pessoas e encarecer o preço daquele produto final, e que hoje, dentro dos Estados Unidos, 97% das empresas trabalham nessa forma de marketing e não mais como... Mas a gente vê... Eu tive 3 startups, né? Uma ainda existe, 2 já não existem mais. Então, esse crescimento, esse boom de startups, ela acontece, mas morrem muitas startups. Mas por quê? Se você comparar o que morre de franquia, por exemplo,
você tem que investir um capital de 80, 100 mil, e comparar o que morre de startups morre muito mais, porque não é fácil você manter uma startup, você liderar uma equipe, né, com diferentes cabeças, porque ela tem que ser escalável, e outra, se demorou, perdeu. Né? Você tem uma ideia, para colocá-la em prática, você não pode demorar muito. Né? Se levou um ano, às vezes aquele um ano já morreu, não dá mais. Então, um produto que, se você vai ficar demorando muito para testar, você perde a oportunidade. No mercado tradicional, no caso de franquia, estou dando um exemplo, foi só um exemplo, é um pouco mais difícil disso acontecer, mas morrem um monte também. Por quê? Porque o empreendedor precisa ter a capacidade de gerir aquele negócio também, que não é tão simples. Né? As pessoas escolhem franquias, ou escolhem... Existem franquias já para o mundo digital, né? Então, já existe esse modelo também dentro do mundo digital. Mas as pessoas escolhem isso por uma facilidade e uma falha na própria gestão dela, porque ela não tem... Vocês aqui são administradores, estão estudando, a maioria são, mas tem muitas pessoas que são engenheiros, que são médicos, que não sabem o que fazer, e aí abrem um negócio e não sabem gerir aquele negócio e acaba morrendo. E startup é tão difícil quanto, entendeu? Porque você ainda tem a questão da tecnologia por trás, você depende do conhecimento tecnológico de outras pessoas. Né? Isso, às vezes, o cara pode ter uma ideia sensacional, mas depende do outro. Eu não sei se você é da área técnica, mas assim, eu que fiz esse trabalho junto com outras startups, eu era a cabeça de negócio. Eu dependia muito do conhecimento técnico do outro. Então, isso é uma coisa que não é fácil, porque então você precisa conhecer daquilo que você está trabalhando para poder discutir aquilo com a outra parte. Então, é um desafio que não é fácil, né? Mas concordo com você. Legal. Eu tenho uma pergunta em relação a fazer uma analogia. Você falou do Uber, Airbnb. Como que a gente consegue replicar esses modelos para outras áreas que são muito carentes no Brasil? Por exemplo, educação. Eu vejo a gente está num momento assim, de transição, de ruptura, principalmente de mentalidade. Como que a gente consegue imputar uma mentalidade empreendedora, como ele bem disse no início, não exatamente criar negócios, mas ser essa pessoa proativa, correr atrás, ter criatividade para resolver os problemas. E como é que a gente... Como é que a gente consegue escalar isso usando, por exemplo, um modelo parecido que o Uber faz, como você deu o exemplo, porque é meio que a gente está lutando contra o sistema. O sistema ele tem a questão do caminho, do Enem, enfim, da faculdade. Mas, assim, como é que a gente consegue imputar essa mentalidade, trabalhar por projetos desde o início e ir moldando essa mentalidade de uma forma mais escalável usando a tecnologia? Eu queria saber a sua opinião. Tá. Atualmente existem diversos cursos que fomentam esse tipo de mentalidade, né? De empreendedorismo, de inovação. Inclusive, a gente tem um curso de MBA à distância que vai tratar exatamente disso, dessas ferramentas. Como que a gente pode ajudar aos empresários, ajudar os estudantes a pensarem um pouco fora da caixa através de metodologias. Tem várias ferramentas hoje, né, de metodologias ágeis, de design thinking, que você pode permitir explorar mais essa questão de como que você pode pensar fora da caixa dentro de um determinado contexto e utilizar tecnologias que já existem para que isso possa acontecer. Né? Na verdade, a gente tem que explorar dentro de cada um de vocês, através de metodologias, para se desenvolver essas ideias novas. Agora, existem plataformas e marketplaces que estão disponíveis para serem replicados. Né? Então, se você quiser, depois eu posso até te passar alguns sites que você já pega um marketplace parecido do Uber, por exemplo. Estou falando de tecnologia. E você vai lá, paga para aquele site, e aquele site te customiza para aquilo que você quer. Eu vi um de iFood, por exemplo, tipo o típico iFood, e você vai lá, mas eu estou com a ideia de fazer um iFood diferente só para atleta. Sei lá, com comidas específicas para atleta. Então, você pega aquilo ali, já está prontinho. Paga mais caro? Paga, pela conveniência. Mas a personalização, você fica um pouco na mão do cara que está desenvolvendo, porque o cara é detentor daquilo, mas você faz isso em 3 meses, 4 meses. Mas eu digo mais a longo prazo. A longo prazo? São básicos até... Então, eu acho que para desenvolver
esse mindset, eu acho que você tem que fazer um curso, tem que se especializar. Eu acho que tem hoje um monte no mercado, hoje está super na moda, né? Esse tipo de metodologias que ajudam justamente a você pensar dessa maneira. Depois eu posso te passar alguns à distância, presenciais. Dependendo da área que você quer, já tem gente fazendo ferramentas exclusivas para aquele segmento, para a área específica, entendeu? Vou complementar. Não posso fazer propaganda, mas, de qualquer maneira, vocês estão vendo como é que nós estamos tentando também inovar. Nós temos um grupo de doutorandos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando num projeto de MBA e completamente inovador. Nós estamos discutindo um modelo de negócio, né? Então, ninguém vai ter salário fixo, nós vamos ganhar em função do número de alunos. E aí, quem vai... Nós temos, claro, tem que ter uma universidade na retaguarda, porque é MBA, então ela tem a percentagem dela, e nós vamos fazer a distribuição dos recursos entre nós. Nós vamos ter um coordenador pedagógico, nós vamos ter um coordenador de curso, quantos professores vão ganhar. Então, nós estamos inovando também nisso, em cursos que brevemente nós vamos divulgar, né? E vocês vão ver que são cursos altamente voltados para o mercado. Porque acontece o seguinte, quem não falar essa linguagem, eu posso dizer, porque o meu sonho, quando eu comecei, eu fiz concurso público, né? Porque eu queria ser funcionário público, né? E passei, fiquei 28 anos na CVM, desde o início, eu me aposentei superintendente da Comissão de Valores Imobiliários, e eu pensei que o meu filho ia seguir o meu caminho. Ele fez prova para uma instituição. Carlinhos, vem para cá. Ele fez prova para uma instituição, né? E o que me surpreendeu? Com um salário fixo, ele disse para mim, pai, eu não quero mais isso, não. Eu não aguento mais ficar sentado ouvindo aquele monte de bobagens. Eu quero criar, eu quero... E ele está abrindo o próprio negócio com risco, né? E é isso que nós queremos colocar para vocês, né? Tem uma música do Belchior, que morreu recentemente, diz assim, olha, o novo sempre vem. Não adianta a gente resistir, o novo vem. E a gente tem que se adequar ao novo antes que a gente morra antes. É isso que a gente vai depois conversar com vocês. Vai continuar. Mais alguma dúvida, gente? Temos agora o Gilvan. Ele fez mais uma perguntinha ali. Bom dia. Bom dia. Você comentou aí sobre a Land Club. Diante da legislação brasileira, esse Land Club eu entendo que é empréstimos entre pessoas. Você acha que caberia dentro da legislação brasileira? Não cairia no caso aí de agiotagem? Não sei se eu entendi bem qual era a proposta. Eu não sei exatamente quem pode responder essa pergunta para eles aí. Samuel, sabe responder, Gilvan? Sei. Tudo bem? Vamos lá. Bom dia. Como é seu nome, desculpa? Josiel. Prazer, obrigado por ter vindo. Então, a CVM acabou de votar uma nova legislação para dar uma estabilidade jurídica para as startups. E aí, eu até participei, tive a oportunidade de participar das assembleias que foram realizadas, e a ideia é você fazer o seguinte, vai deixar os negócios irem caminhando, e à medida que ele enxergar que isso possa ser um crime contra o sistema financeiro, ele vai lá e regulamenta. Então, no primeiro momento, está sob observação, porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, Brotas. Só que o Land Club teve um problema na Europa por uma questão de estrutura jurídica e utilização do dinheiro pelos sócios. Então, o Land Club talvez ele demore um pouco para chegar no Brasil por uma estrutura que ele teve um problema jurídico na Europa. Então, a ideia é, resumindo, a legislação está estudando para chegar a como vai determinar isso. Então, ela não tem, porque a própria discussão, os próprios realizadores da lei falam o seguinte, cara, como é uma coisa muito disruptiva, não existe a forma de eu conseguir criar uma legislação, então eu vou deixar caminhar. O que ela fez muito bem agora foi o sindicato, que é uma ideia dos Estados Unidos muito boa, que no Brasil não tinha essa personalidade, onde você faz uma reunião de investidores, você se coloca à disposição uma pessoa, por exemplo, a Fabiana, ela vai ser a personalidade do sindicato, então ela vai ter uma regulamentação, ela vai ter um patrimônio, ela vai ter um benefício tributário, para que ela possa gerir diversas startups. No Brasil não tinha isso é uma modalidade que acontece muito na Califórnia atualmente. Acho que isso pode ser a nova grande inovação para isso. Obrigada.